Isso. Olha que maravilha. Delicioso, saindo fumaça. E o melhor de tudo, sem sovar. Olha, tá tão fofinho que até se mexe. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar uma receita perfeita, maravilhosa, de pão caseiro, fofinho, muito bom, muito rápido de fazer. E o melhor de tudo é que vocês não vão precisar sovar. Muita gente não gosta de fazer pão, justamente por ter que sovar, ter que esperar todo aquele tempo, algumas pausas para a massa crescer de 1 hora. Todo mundo, né, fala, não gosto de fazer porque demora demais. Mas esse pão é muito fácil, muito rápido de fazer. Eu confesso que quando eu descobri a receita, eu comecei a fazer assim toda semana, fiquei viciada em fazer pão. Porque é muito fácil e eu tenho certeza que vocês vão conseguir. E eu tenho certeza também que vocês têm todo o ingrediente em casa, porque assim, gente, é o básico do básico mesmo, não tem nada de normal. E fica muito gostoso pra você comer com manteiga, com requeijão, qualquer coisa que você gostar. E é isso, bora pro vídeo. Já deixa o like, já compartilha, ou salva o vídeo pra você assistir mais tarde, se você quiser fazer, né, depois, outro dia. Isso, bora lá. É separado aqui o leite, os ovos, a farinha, os potinhos, né, que eu vou separar, o fermento, a caneca também que eu vou precisar, e o liquidificador, gente. Mas não se assustem, tá? Porque se vocês não tiverem um liquidificador, vocês vão poder usar a batedeira, ou mesmo bater na mão, tá? Porque é muito simples, não tem nada de difícil ou complexo. E no liquidificador a gente vai colocar os 4 ovos. Lembrando que se vocês quiserem uma receita menor, vocês podem diminuir pela metade. Então, ao invés de colocar 4, você coloca 2. Canecas de leite. Legal, derrubei tudo ali. Sem problemas. Que você pode substituir o leite pela água sem problema nenhum. Eu fiz um teste porque teve um dia que eu queria fazer e eu tava sem leite. Eu falei, não é possível, eu preciso muito fazer meu pão, preciso comer meu pão. Porque, olha, vocês vão ficar viciados, tá? Eu vou logo avisando que vocês vão viciar nessa receita. Porque ela é muito fácil de fazer e ela é muito gostosa. Eu fiquei viciadíssima nessa receita. Então, se você não tiver leite, você pode colocar água normalmente. Eu também coloco uma colherzinha de óleo. Vocês estão vendo que não é quase nada mesmo. Eu, sinceramente, não gosto muito de colocar muito. Mas vai da preferência de vocês, tá? Porque não vai manteiga nessa receita. Então, se você preferir colocar óleo, também não tem problema. Se você não quiser colocar também, que eu saiba, não interfere em nada, tá? Agora eu vou colocar o açúcar. Aqui é outro ponto. O açúcar vai muito da sua preferência. Eu não gosto de colocar muito. Mas se vocês quiserem, né, um pãozinho mais docinho, eu vou colocar 2 colheres. Vocês viram que não estavam muito cheias, mas é uma colher de 2 colheres de sopa. Se depois vocês experimentarem a massa e verem que vale a pena colocar um pouco mais, não tem problema nenhum, tá? Mas de gosto mesmo, eu prefiro não colocar muito açúcar e depois eu experimento, porque a gente vai bater ainda, juntar com a farinha, etc. E experimentando pra ver se tá do gosto que eu gosto, né? Porque pão eu acho que é muito pessoal. Tem gente que gosta de pão mais salgadinho, tem gente que gosta mais docinho pra colocar com a manteiga. Então vai muito do gosto, tá? Depois que você colocou o ovo, o leite, um pouquinho de açúcar, a gente vai bater essa receitinha por mais ou menos uns 3 minutos. O batido ele fica desse jeitinho aqui, ó. Não se assustem, tá? Ele fica bem líquido, mas vai dar certo, não se preocupem. Agora a gente vai para a parte de fazer a massa realmente, né? Então, vamos deixar aqui o liquidificador com o ovo e o leite. E a gente vai misturar a farinha com o fermento aqui nessa bacia. Coloquei os 20 gramas de fermento biológico seco. Lembrando que precisa ser o seco, geralmente eu uso esse aqui. Ele vende em mercado, então é muito fácil de achar. Nesse pacotinho vem 10 gramas, então eu usei 2 pacotinhos desse. Vou colocar o fermento biológico seco, a gente vai colocar 2 xícaras dessa de farinha. Aqui eu já coloquei uma, vou colocar a outra. Mas lembrando que pode ser que a gente precise adicionar um pouco mais, porque a gente ainda vai colocar os ovos e o leite. E conforme a gente for mexendo, se precisar, a gente tem que colocar mais um pouquinho até dar o ponto certo do pão. Aqui, ó, a gente tem a farinha e o fermento.
Aí você vai mexer pra dar uma misturadinha assim. Se misturar o fermento com a farinha, você vai adicionar o líquido que tá aqui, ó. Que são os ovos e o leite e o açúcar. Aí vamos despejar aqui, ó. Pode ir despejando com cuidado pra não cair pra fora. Mas sem dó. E agora a gente vai misturar, fazer toda a mistureba do nosso pãozinho. Estão vendo que ainda tá bem líquido, ó, e cheio de pelotas. Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar mais um pouco de farinha, porque não é assim que a gente precisa da massa. Vai chegar nesse ponto aqui, não se assustem, tá? Porque parece que vai dar tudo errado, mas dá tudo certo. Mais uma xícara de farinha, você pode ir adicionando aos poucos e mexendo. Ou colocar tudo de uma vez. Aqui eu vou colocar tudo de uma vez, não tem muito problema. E aí, vamos mexer de novo. Eu gosto de mexer com garfo, tá? Porque eu sinto que dá uma misturada legal, assim. Mistura melhor que a colher. Porque o garfo ele é um pouquinho mais aberto, ó. Aqui a gente já consegue ver que a textura tá mudando, ó. Tá ficando diferente. Mas ainda não chegou no ponto que a gente precisa. Vou colocar uma colherzinha de sal. Ó. Tá legal? Pode deixar sem som. Tá mexendo. Tá, pode parar. Pode colocar uma colherzinha de sal. Vou colocar mais um pouco de açúcar. Além daquelas 2 colheres de açúcar que eu já tinha colocado. Mas como eu disse, isso é muito de gosto. Então pode ser que pra você queira um pouco mais salgado, aí coloca um pouco mais de sal. Ah, eu quero um pouco mais doce, aí você coloca só o açúcar. Então vai do gosto da pessoa. Estamos na textura que a gente queria. Olha só. É essa textura aqui, tá? Ele não vai ficar aquela textura de pão que você consegue enrolar. Ele vai ficar meio líquido. Ó, então a gente vai untar essa forma aqui. Eu não sei o tamanho dessa forma, mas é uma forma de bolo normal. Vocês podem pegar uma que vocês vejam que vai caber. Porque essa forma aqui, geralmente ele fica até aqui, ó. Ele sobe bastante. Então tem que ser uma forma, ó, grande. Agora, vamos despejar. Olha que linda. Nossa, ficou bonita, né? Olha que lindeza. Tá vendo que ela demora um pouco pra cair, ó? Esse é o ponto certo. Não é muito líquido, mas também não é muito grosso. É meio a meio. Agora a gente vai despejar nosso pão. Olha só que massa bonita que ficou. Ele sempre fica assim, quando ele dora, tá assado, ele fica mais bonito ainda. Vocês também podem fazer esse pão recheado. Eu nunca fiz, mas é a mesma receita, só colocar um recheio, calabresa, queijo, frango, fazer tipo uma torta. Aí vocês escolhem, porque é uma massa, uma receita muito fácil de fazer. Olha só que linda que ficou. Aí agora a gente vai colocar no forno pré-aquecido a 180 graus e esperar a mágica acontecer. Ó, gente, esqueci de falar, mas enquanto o forno estava esquentando, você pode deixar, você pode não, você tem que deixar ele crescendo, geralmente por uns 30 minutos, 20 minutos. Aqui dá pra ver, ó, o quanto ele já cresceu. Cresceu bastante. E agora a gente vai colocar no forno. Tá no forno. E agora é só esperar
uma horinha por aí. Você vai furando e vendo o quanto tá bom, se já tá sem tá molhado. Depois de mais ou menos uma hora, ficou pronto, gente. Ele cresceu muito, muito, muito mesmo. Dá pra ver que aqui, ó, ficou até, tipo, meio, né? Pegou até a parte de cima, ficou gigantesco. Deixei mais ou menos uma meia hora ele crescendo antes de colocar no forno. Enquanto o forno tava esquentando, né, em 180, eu já já deixei ele aqui pra crescer um pouco. E ele já tava bem grandão na hora que eu gravei pra vocês. Então, assim, ó, vocês têm que ter uma forma mais ou menos um pouco grande. Se vocês forem fazer as duas receitas que é a que eu fiz, que são 4 ovos, etc. Mas vocês também podem fazer de uma receita só. Eu fiz uma vez, só que não rendeu muito. Uma receita dá mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos assim, ó, metade, sabe? Dá bem pouquinho. E como eu e o Bruno, né, para 2 pessoas, para tomar café da manhã, assim, geralmente dura uns 4 dias esse pão. Dura bastante, assim. E dá pra você ir esquentando. Eu gosto de esquentar no micro-ondas e comer, e fica muito gostoso. Só pra vocês terem noção de quão grande ele ficou, ó. Ele pegou metade da faca. Ah, detalhe. Por cima eu passei um pouquinho de manteiga. Quando já tava quase pronto, assim, deixei dar uma douradinha no forno. Olha isso, gente. Olha que maravilha. Meu Deus. Eu sou muito viciada em pão. E quando eu aprendi essa receita, foi assim, perfeito pra mim. Olha isso. Olha isso. Meu Deus, que delícia. Olha só. Quentinho. Agora é só passar uma manteiga e comer. Isso. Olha que maravilha. Delicioso, saindo fumaça. E o melhor de tudo, sem sovar. Olha, tá tão fofinho que até se mexe. Fala sério, sem sovar, sem ter que perder a mão ali e o braço. Gente, melhor receita do mundo. A melhor receita do mundo mesmo. Muito fofinho. E muito fácil de fazer. Vocês viram, é super simples. E eu não sou nada de prendada, viu? É bem basicão assim mesmo. Então, façam na casa de vocês, porque ficou muito bom. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês façam essa receita maravilhosa. Ficou muito gostoso, eu já experimentei. E é isso, gente. Rende bastante, tá? Como vocês estão vendo. Vocês podem fazer uma receita só, mas se for uma família, se for em 2 pessoas, eu acho que o melhor é fazer 2 receitas. E é isso. Curta, deixa o like, compartilha. Comenta aí se você já fez, se você conhece alguma outra receita fácil também. E não deixa de fazer, tá? Olha isso. Nossa, muito bom. E é isso, espero que vocês tenham gostado.